Ironete, doutor Isaac, vocês querem começar se apresentando? Sim. Pode apresentar. 1, 2 e... Ok. Eu sou Ironete Jesuíno, psicanalista, professora aposentada do GDF. Tem um tempinho já que eu estou na área da psicanálise, desde 2003. Comecei com aquele grupo que veio da Cambridge para o Brasil estudar psicanálise, junto aqui com o doutor Isaac, né? Ele, claro, ele, meu mestre, né? Eu espero contribuir com vocês, mas de uma forma do desejo de saber, igualdade de conhecimento, né? A gente não está aqui, não é para se destacar os melhores, não é para exibicionismo, mas sim para incentivar a leitura desse livro. Claro que tem uns momentos que eles não são legais, mas tem outros que é prazeroso, né? Mas a vida também é assim, né? Tem momentos que a gente, que é prazeroso, e tem momentos que não. A mesma coisa é o desejo de saber, a gente tem que ultrapassar esses degraus, né? E foi interessante que eu não ligava, né, saber eu quero saber do Freud, das técnicas de interpretação dos sonhos, e não, eu vi que ler com mais cuidado é importante, tá? Então, eu convido a todos que façam essa leitura com cuidado, buscar a fonte do conhecimento é muito bom, né? E a gente percebe que não aprende tudo, né? Num debate a gente vai aprender muito mais, tá? Com vocês. E o doutor Isaac vai se apresentar. Sou formado em matemática, né? O meu início com a psicanálise foi saber o motivo do bicho-papão, né? Que é a matemática, o porquê disso. E essa foi a minha motivação. Sim, doutor Isaac. Olá, boa noite. Meu nome é Isaac Tavares. Tenho formação, mestrado em educação, doutorado em psicologia, e tenho também a formação psicanalítica e em educação também, uma formação em psicopedagogia, educação especial, e atualmente estou com a matrícula trancada em arquitetura e urbanismo, porque também sou designer gráfico e sempre gostei de arte, estética, desenho, e também faço um trabalho interessante com autismo e odontologia. Orientei recentemente, há 1 ano e meio, mais ou menos, uma aluna da Católica de Brasília, sobre o tema autismo e odontologia. Eu tenho um filho especial autista, grave, e publicamos um livro, pelo que eu não trouxe agora, depois eu posso rodar para vocês, um olhar sobre odontologia e autismo. Ou seja, a experiência com meu filho me levou a essa leitura diferenciada. Estamos escrevendo um outro livro também, mais profundo, nessa relação. Lecionei na UCB de Brasília por mais de 10 anos, também morei em São Paulo, lecionei na Faculdade de São Paulo, morei fora do país, um período em Portugal também, e sou psicanalista atualmente, e freelance em algumas universidades e faculdades. É um prazer estar com vocês, tá? Vou passar para a Ironete fazer a introdução da obra, mas, como sempre eu comento em algumas aulas, o conhecimento psicanalítico é interminável, nunca se dá conta. Imagine você sobrevoar São Paulo, Nova York, as grandes cidades do mundo, as grandes metrópoles, você passar a noite e ver apenas as luzes da cidade. Passou pela cidade. Outra coisa é você descer em São Paulo, morar 1 ano, 2 anos, 3 anos, vai conhecer ruas, alamedas, ou dar um passeio de helicóptero.
é diferente. Agora, morar 2 anos, 3 anos, 4, 10 anos, ainda não vai conhecer o suficiente. Então, também o conhecimento psicanalítico, ele perpassa todas as instâncias da nossa percepção, quer seja emocional, cognitiva, psicomotora, porque adentra toda a nossa estrutura psíquica e corpórea. Então, portanto, conhecer psicanálise é ir além, é conhecer a história, filosofia, conhecer a estética, a arte, enfim, ela torna-se uma mola propulsora para as grandes questões da vida. Então, portanto, é um prazer estar com vocês nesse nosso início de diálogo, ok? Então, pode falar. Eu vou só dar a introdução mesmo, né, do livro, né, todos leram, a maioria, né, que pediram, né, o grupo que fosse o segundo volume, né, que é Estudo sobre Histeria, de 1893 a 1895, né, que é Freud e o Brown. A gente estava observando que são muitos capítulos, né, do livro, ele é dividido em vários capítulos, não tem como, né, em 1 hora, você fazer uma análise, e nem em 2 horas, do Brouwer, Freud. Quando a gente fala do Brouwer, a gente não está falando só do Brouwer e do Freud, a gente fala também do Charcot, né, e toda a história da histeria, né. Eu vou deixar com o doutor Isaac, né, hoje a gente vai ficar só na parte do Brouwer, a primeira parte do livro, né, e que é sobre o mecanismo psíquico dos fenômenos, né, histéricos, e o caso da Ana O. Tá? Então, a gente percebeu que não vai dar para estender mais que isso. E eu acho que a parte teórica do Brouwer vai dar para fazer o link, né? Essas 3 partes do livro. O livro, não precisa falar da divisão do livro não, né? Que é a parte teórica do Brouwer e a parte técnica do Freud, a parte do Freud. O primeiro caso da Ana O, que é do Freud, do Brouwer, vamos trabalhar hoje. Os demais casos do Freud, vai ficar a parte do Freud, que eu acho, né, que é a melhor parte, vai ficar para o dia 28, que é a psicopatologia, né, psicoterapia do Freud. Muito bem. Estudos sobre a histeria, na verdade, foi um reflexo da leitura e da percepção de Freud nas 5 semanas que esteve com Charcot. Charcot, na verdade, a histeria tornou-se um espetáculo. Ou era fingimento ou um espetáculo. Mas Charcot, ele trouxe uma novidade, digamos assim. Tirou a ideia de que histeria só ocorria em mulheres. E falar em histeria, nós contextualizando. Depois tornou-se, nos dias de 20 anos para cá, principalmente, uma relação direta com a medicina psicossomática. Porque quando se fala em histeria, da palavra grega hystera, matriz útero, uma neurose, caracterizada por quadros clínicos variados, contraturas muscular, anestesia, cegueira, ou seja, uma conversão do psíquico para o soma, para o corpo. Conflitos psíquicos inconscientes. Então, não existiria psicanálise se não houvesse
essa leitura da histeria. Então, na verdade, os ataques ou convulsões, a aparência epilética que ocorria no laboratório, por assim dizer, de Charcot, aquilo intrigou Freud, assim, prontamente. Levou, ou seja, será que a histeria, todo esse quadro, não vem das ideias? Charcot acreditava que era uma condição de função, não uma condição biológica e corpórea, mas de função. E Freud avançou um pouco mais nesse sentido, na sua experiência com Charcot. Ou seja, não viria das ideias? Nesse sentido, já estava, depois começou uma obra com Joseph Breuer, Estudo sobre Histeria. Tem vários casos. O primeiro caso, Dora. Nessa condição de Anna Orr, para entendermos hoje a psicanálise, é necessário que entendermos o que ocorreu no estudo do Breuer com Anna Orr. A histeria, final do século XIX, início do século XX, tem um caráter bem interessante. Porque onde se revelou muito mais a histeria foi nesse período. Não que ela tenha acabado nunca. É um quadro humano permanente. Só que naquele período, final dos anos 1900, início do século XX, havia o quê? Núcleo no sentido patriarcal, falocêntrico. Tanto é que Anna Orr, ela era uma moça, 21 anos, tinha grande capacidade cognitiva e intelectual, dominava idiomas, música, piano, etc. Mas a condição da época, o que a levava a represar todo aquele conhecimento, aquele desejo, devido à condição patriarcal da época, 1900, início do século XX. Então, foi uma condição emblemática. Moças burguesas, classe média alta, onde se pagava médicos, psiquiatras para tomar conta dessas meninas, dessas moças. E Orr foi uma dessas moças. E Breuer, ele analisou por mais de 2 anos aproximadamente, Orr, ela perdeu o pai, né? E ela desenvolveu 2 tipos de consciência. O estado hipnoide, por assim dizer, que Freud depois comentou, junto com Breuer, uma consciência, uma segunda consciência, ou seja, quando ela entrava num período de psicose, por assim dizer. E o período de consciência mesmo, onde relatava os fatos, e a morte do seu pai a levou realmente ao estado histérico. Antes disso, Orr tinha uma grande capacidade cognitiva, intelectual. Ela sentia-se prisioneira daquela condição. Trabalhos domésticos, piano, música, entrava em estado de devaneio, ou seja, e se eu pudesse fazer uma outra coisa? Só que a condição represada patriarcal limitava as mulheres da época, daquele período principalmente. E o que ocorria? Todos nós entramos em estado de devaneio. Isso é natural da condição humana. Só que esse devaneio foi uma força propulsora que mais tarde levou ao quadro histérico. Então, nesse aspecto, a Orr foi analisada por Charcot, primeiramente na cidade, depois ela foi para o campo. Né? Pode entrar um pouquinho mais sobre isso? Pode falar um pouco mais nesse aspecto. Ela entrou, ela primeiro foi no apartamento, né? Ela foi analisada. Sim, o doutor Isaac já foi para o estudo de caso, né? Porque
A gente ia falar da comunicação preliminar, depois a Ana, né? Mas tudo bem, você já entra essa parceria. já falou, né? Que já falou na histeria, as confissões, né? E o livro, ele inicia, né, com comunicação preliminar. Ele já falou um pouquinho do primeiro caso, né, que é a Ana O. Quando a gente fala de histeria, a gente já pensa no primeiro caso, né, do Brau. E vamos para a comunicação preliminar, que é o momento que eles se juntam, né, para estudarem sobre histeria. E comunicação preliminar no livro, ela está dividida em 5 partes. A primeira parte é a tese, onde, né, na comunicação preliminar, nós vamos ver os pensamentos dos autores, do Brau e Freud. Qual é a tese principal? O sintoma é um trauma ocorrido no passado. Segundo os autores, isso ocorre na infância, ok? Essa é a tese principal no início dos estudos do Brau e Freud, ok? Ok. Você falou alguma coisa sobre os sintomas? Ou seja, o sintoma é um trauma ocorrido no passado. Então, na verdade, o histérico sofre de reminiscências. Isto é, algo está represado. E pela histeria, começou um ensaio, quando Freud fala, e Brauer fala sobre a ideia de um estado hipnoide, já tem uma relação com o inconsciente, que futuramente vai tornar-se inconsciente, a teoria freudiana. Então, o histérico, ele sofre de reminiscências. Isto é, a própria M.O., quando ela falava que cura pela fala, ou limpeza do chaminé, quanto mais ela falava a Brauer sobre o seu estado, suas lembranças, os sintomas desapareciam. Ou seja, cura pela fala. Ela relatava um fato, a situação dramática da perda do seu pai, ou, por exemplo, quando ela teve nojo de tomar água. Ela lembrou-se, em estado hipnótico, veja só, Charcot usava a hipnose, que era muito comum naquele período. E pela hipnose, o que ocorria? Havia uma imitação da histeria, ou aquela pessoa, aquela mulher que estava sendo hipnotizada, ela poderia entrar no estado hipnótico ou sair dele. Isso entregou. Freud ficou... Aí tem alguma coisa diferenciada. Então, Brauer, nesse sentido, ele continuou o trabalho de hipnose. Então, na verdade, o seu tratamento foi pela hipnose, com a sugestão, mas principalmente pela hipnose. No estado hipnótico, ela relembrava toda a sua relação com o pai, o seu sofrimento. Há vários episódios. Um deles, quando ela passou quase 6 semanas, praticamente, sem tomar água. Só à base de frutas e sucos também. E quando foi o momento, ela hipnotizada, ela lembrou-se de que uma entrou com um cachorrinho e bebeu água no copo. Ela ficou algumas semanas deitada e criou nojo do copo. E no estado hipnótico, quando ela lembrou-se daquele episódio, ela tomou bastante água e ela sarou. Um outro momento também, quando ela relembrou, pela hipnose, a morte do seu pai, ela tinha o braço direito paralisado e ela lembrou-se de um momento no qual ela começou a ver cobras descendo para o seu pai, que estava enfermo, estava tendo alucinação, estado alucinatório. Esse estado alucinatório, ele ganhou força porque anteriormente, quando ela tinha uma vida normal, em casa com a família, com o pai,
ela não tinha outros afazeres, a não ser os afazeres daquele período histórico social, ou seja, a mulher retida, limitada aos afazeres mais domésticos para o casamento. Então, nesse sentido, todo o seu desejo, a circulação do seu desejo ficou muito limitada. Entregou-se à fantasia, entregou-se à fuga, às ideias, né? E nesse sentido, esse material onírico, por assim dizer, trouxe a fonte para a sua psicose futura. O estado psicótico, na verdade, é advindo da histeria. Então, nessa condição, ela tem toda uma força interior retroativa, a reminiscência do seu passado. Mesmo muito jovem, ela estava para outras condições sociais que não fossem apenas do lar daquele período patriarcal. Então, nessa condição, o que aconteceu? Ela passou a ter alucinações. Ou seja, a alucinação alimentada pelo seu devaneio anterior. Esse link, essa ponte. Então, nesse episódio, ela viu cobras, na verdade, descendo para o seu pai, né? E quando ela contou esse fato alucinatório, isso desapareceu. E também enfrentou. Porque o pai, no leito de morte, perguntou as horas. Ela, para segurar as lágrimas, ela fechava os olhos e não conseguia ver as horas. Para não dizer que estava em choro perto do seu pai, ia ficar bem. E futuramente, ela desenvolveu o quê? Um estado de cegueira. Isto é, toda a condição passada que ocorreu na vida de Enó se transformou o quê? Em uma linguagem de corpo. Então, na verdade, histeria é uma mensagem cifrada para o organismo. Primeiro, ela se desenvolve no estado psíquico, no estado mental. Ainda nesse período não havia ideia de inconsciente plenamente, nem de id, nem de ego, nem de superego, né? Mas foi o princípio de tudo. Porque a psicanálise, ela foi sendo gerada. Foi aí que eles perceberam que isso não era causa e efeito da histeria, né? Também eram pensamentos oníricos, né? Ainda aí na primeira parte, eliminar, né? Os autores, né? Os dois, né? Chegaram a essa mesma conclusão, né? Quando o trauma, primeiro, o sintoma aí, é um trauma ocorrido. A segunda, né? Comunicação preliminar. Quando o trauma se torna um sintoma, tá? Engolir um sapo. Pode falar um pouquinho sobre isso. A segunda, né, quando, a gente resumiu, né, quando um trauma se torna um sintoma. Quando que um trauma, é uma pergunta, na verdade, né? A gente observou que o livro todo, eles falam em abreação, né? Aí, até aí no... Tá, a gente não está passando, né? Já, engolir o sapo, né? Pode passar. O engolir o sapo. Eu acho que está mais na frente. Aí. Quando você engole o sapo, a gente estava conversando, não estava passando os slides, né, gente? É aí que você vai ter um sintoma do trauma. Se você não abreage, né? Se houver uma abreação, abreagir a esse momento de raiva, não vai gerar um sintoma. Se você engolir sapo, logo você vai gerar o sintoma e daí vai instalar um trauma. Muito bem. Então, na verdade, essa elaboração associativa, se não houver uma abreação, essa associação lhe é negada. Ou seja, o que é necessário? Haver uma situação substitutiva de você engolir uma ofensa,
esse sapo aqui, entre aspas, engolir uma ofensa, ou quando uma situação mal resolvida, você é obrigado a internalizar aquele conteúdo e não vai poder expressar, não vai poder externar aquela condição. Mas se em outra situação você puder soltar de uma forma diferenciada, haverá o quê? Um alívio, uma abreação, né? O estado hipnoide, estado não consciente, tese mais o Brauer, ou seja, esse estado de hipnoide foi o período praticamente inteiro do tratamento da NO, que ele chama de segunda consciência. Essa segunda consciência, ela vinha à tona quando ela recordava de um fato que ocorreu no desenvolvimento da sua doença, a morte do seu pai, a sobrevivência no campo. Ela foi tirar o apartamento para o campo. Depois ela retornou. Então, todo o trabalho realizado por Brauer, nesse sentido, foi relacionado a essa condição, estado hipnoide. Ou seja, ela contava um fato esquecido no estado de consciência, mas relembrava no estado de hipnoide. E contar isto, ela vivenciava e sentia todos os sintomas, todo o afeto que ela tinha sentido no passado. Ou seja, quando ela lembrava de uma situação do campo, relação com seu pai, com a sua mãe, com a empregada, com o cachorro, toda essa situação vinha à tona também a emoção, o que era necessário. Logo, a hipnose arrastava, trazia de volta o mesmo contexto que havia ocorrido aquele fato. Então, na verdade, o trabalho de Brauer com a NO, a cura foi a cura pela fala, ou seja, lembrar-se de um fato, e tal fato, ele foi represado, ele foi recalcado, ainda se conseguiu de recalcamento. Isso foi recalcado para aliviar a consciência. Esse estado de repressão tornou-se o quê? O estado hipnoide, a segunda consciência. Então, todo o material recalcado, ele estava represado e se transformava, essa conversão, havia o quê? Uma conversão do estado psíquico para o estado físico. Isto é, a palavra não dita, não compreendida, se transformava em sintoma. E logo a NO, ela foi curada por esse processo. Todo esse processo, então sempre houve o quê? Uma abreação, ela lembrava pela hipnose, pelo processo hipnótico. E quando vinha à tona, ela relatava. E logo houve também um trabalho de transferência, mais tarde Freud interpretou, e ele teve que abandonar o caso, mas assim, segundo Brauer, ela foi curada. Tornou-se uma feminista, tornou-se um agente social, na verdade. Primeira, né? A primeira, por assim dizer. Mas Brauer, ele entrou, fez a segunda lua de mel, porque no fundo também ele se apaixonou pela NO. E foi Isso é a leitura sua, né? No fundo, Freud, depois, essa ideia pode ter ocorrido, toda a transferência, né? Então, nesse aspecto... Nessa segunda também, essa segunda, falando da abreação, esse engolir sapo, a gente vê que até hoje, né, quando a gente engole sapo, a gente fica muito triste, né? Mas quando a gente reage, é um alívio para a nossa psique, né? E essa segunda parte aí dos estudos da histeria, a gente vê que eu também estudo hipnose, né? Eu me sinto meio hipnotista. A abreação ainda é um conceito, assim, especial dentro do estudo de hipnose, até hoje. Porque se a pessoa abreage, aquele sintoma, ele vai desaparecer.
Mas só que aí, nos estudos de Brouwer, ele percebeu que vinha outro sintoma diferente na Ana O, na própria Ana O, né? Ele percebeu isso. E foi olhando, foi com esse olhar que o Freud percebeu, a gente não vai falar do Freud hoje, né? Mas pode. Mas que ele percebeu aí que era o método do Brouwer, o método catártico, não iria funcionar. E eu queria também falar, né, que a gente está falando da hipnose, separar do Charcot, eu não lembro se o Ângelo falou, para o Brouwer, do método catártico para o Charcot, porque elas não falavam, né? Elas não falavam no método era mais um mesmo, né? Que o mesmo era mais um magnetismo, energia, né? E já com o Brouwer, chegou a cura pela fala, né, o método catártico, elas falavam, e vinham as emoções, mostrava os nojos, os medos, né, suas fobias, e no método do Charcot, elas não falavam. Não tinham voz, elas caíam, pareciam que elas... Era um espetáculo, na verdade. Era um espetáculo, outros falavam que eram demônios, né, tinham nelas, por aí vai. Já com o Brouwer, não. Tinha a cura pela fala, né? Houve esse avanço com o Brouwer, né? E quando a gente fala a dor, seria a gente pode falar recalque ainda, né? Morte de um ente querido. Como que você vai reagir um ente querido que você não esquece, está em sofrimento? É aí que o Brouwer e os dois, na verdade, que as pessoas, elas suprimem, né? Suprimem o pensamento, quando é a dor de um ente querido. Também nesse segundo pensamento aí, da segunda parte dos estudos de histeria. E já podemos passar para o terceiro? Terceiro, pode passar. Comentamos um pouquinho mais, né? O estado hipnóide. O estado hipnóide, que é mais do Brouwer mesmo, do que do Freud, né? A gente colocou aí, mas é mais no janeiro, que é a segunda consciência, né? Que não existia inconsciente. No livro, eles falam de inconsciente, mas inconsciente como uma parte esquecida, não é o inconsciente da estrutura psíquica freudiana, né? Esse estado hipnoide, como nós comentamos, a segunda consciência. Freud, logo no início, quando essa comunicação preliminar, há um pensamento freudiano de que a hipnose trazia algumas coisas, mas apenas aquilo que era relacionado ao trauma. E esse estado hipnóide também tem uma relação direta com futuramente iria ocorrer o quê? Pré-consciente ou inconsciente. Ou seja, todo o material que havia sido repressado pela reminiscência, pela rejeição daquela condição negativa, as condições sociais, condições familiares, daí a ideia de que só mulheres eram histéricas, que Charcot negou, mas ao mesmo tempo que negava e acreditava e dizia que realmente a histeria era uma condição funcional, não biológica, era funcional, mas também ele não ouvia as pacientes. Ele era o centro, ou seja, as mulheres não eram ouvidas. Isso despertou Freud. Freud e Brouwer. A grande diferença, eles utilizaram também a hipnose, mas a grande diferença, passaram a ouvir as suas pacientes. Então, a NO, ela foi ouvida. E sendo ouvida, cada fala, cada relato, mesmo no estado de hipnose, que acionava o estado hipnoide, ou seja, pela hipnose, acionava o estado hipnoide
que é um estado, por assim dizer, um estado inconsciente. Que mais tarde esse estado inconsciente, ele torna pré-consciente. Se nós formos olhar, esse estado hipnoide está mais para pré-consciente do que para totalmente inconsciente. Por quê? A repressão da experiência negativa, a perda do pai principalmente, e a própria paixão, a transferência com Breuer, isso foi colocado no estado hipnótico, no estado pré-consciente. Ou seja, foi represado, foi inibido. E então esse material represado na história do caso NO tornou-se em histeria. Histeria, na verdade, é uma voz, é um relato, é a fala do corpo, ou seja, a palavra não ouvida, ela tinha uma linguagem, a linguagem corporal, a linguagem do soma. Então, nesse sentido, era uma linguagem também biológica. O nervoso central era acionado. A perda da visão, do olfato, da audição, ou seja, ela ficou um período sem ouvir. Por quê? Uma noite que ela cuidava do seu pai, no apartamento ainda, ela ouviu do lado música, danças, né? E ela teve um desejo retido, inibido, o desejo também de dançar, de cantar naquela festa. O que ela fez? Ela se conteve. E por essa condição de repressar esse desejo, ela desenvolveu o quê? Uma tosse. Uma tosse. Então, essa tosse, o que representava? Que o seu desejo de cantar, de ouvir, de ir à festa, houve um estado de repressão, foi contido. E também de ouvir. Ou seja, eu não quero ouvir isso. Ou a cegueira, lacrimejando, não pôde olhar as horas, como seu pai perguntou. E a sua mão direita, estendida na cadeira, na poltrona que sentava no seu pai na cama, no leito, ela sentada com a mão direita, ela viu as cobras no leito do seu pai na parede, e ela ficou paralisada com o medo. Ela tentou se levantar com a mão direita, tirar as cobras. Mas tal qual foi a sua alucinação, que ela ficou com a mão direita paralisada, e depois todo o corpo praticamente paralisado. O que representava? Essa alucinação, o medo, o horror, criou esse estado de histeria, ou seja, o estado psicótico, na verdade, que ela vivenciou, esse medo, esse horror, se transformou na linguagem de corpo, que Breuer, pela hipnose, a ouviu, repetindo a fala pela cura, fala da própria NO, né? Fala pela cura. Então, quanto mais ela relatava, mais desapareciam os sintomas. Isso foi algo fantástico na história da histeria. Foi um salto quantitativo, qualitativo. Então, nós devemos a psicanálise a NO, na verdade. Se alguém inventou a psicanálise, uma das inventoras, sem o saber, foi a NO. Ela mesma disse, cura pela palavra. Depois, pela fala. Futuramente, depois, a livre associação, por exemplo. Né? Então, o estado hipnoide era um estado de não consciência, no qual estava retido todo o material relacionado à sua histeria. Então, a histeria, esse conjunto sintomatológico, esses sintomas todos,
que eles permanecem na nossa história. Hoje, não se fala, como se dizia no início do século XX, período psicanalítico e história da psiquiatria. Hoje não falamos mais diretamente sobre a histeria. Fala-se de uma forma diferenciada. Mas a histeria está entre nós. De uma forma agora muito mais doenças psicossomáticas. Encontramos o quê? Uma certa cura para a histeria. A própria farmacologia, né? E como também as múltiplas terapias, diferentes escolas, quer seja da psicologia ou da psicanálise, e outras terapias. Mas a estrutura das neuroses. Exatamente. Só que entrou uma outra situação diferenciada que nós temos, a depressão. Naquele período foi o quê? A histeria. Ocorria muito mais em mulheres. Depois, mais tarde, a histeria teve um outro nome. Para os homens, ou seja, neurose de guerra. A ideia do machismo, o mundo patriarcal, aquele orgulho, mas a neurose de guerra dizia o quê? O que foi a neurose de guerra? Na verdade, foi o que Charcot defendia. A histeria, ela ocorre também em homens, só que era um vocabulário mais digno, vocabulário menos pejorativo. Não tenho histeria, eu tenho neurose de guerra. Ou seja, é uma grande desculpa. Mas a neurose de guerra provava o quê? A tese de Charcot. Histeria também ocorre o quê? Nos homens. Porque agora, no estado de guerra, planos frustrados, o medo, o horror, o medo da morte, da finitude. Aí, agora sim, aparecia toda essa condição, a repressão da liberdade, o medo, o horror, as fobias, neurose de guerra. Voltando a NO. Então, pelo estado hipnoide, esse estado hipnoide, ideia do próprio Charcot, principalmente, né, foi o grande achado, foi, por assim dizer, né, a própria energia da psicanálise, porque dessa condição Freud depois avançou. Charcot também não acreditava que tinha um fundo sexual das neuroses, né? Não tinha um fundo sexual, mas teria. Que mais tarde, a grande divisão entre Charcot e Freud foi o quê? Freud acreditava que tinha um fundo sexual na histeria. Charcot não. Depois Freud, naquela comunicação que ele realizou, que ele fez, quando voltou para Viena, né? Quando ele regressou, o Charcot, aliás, o Brauer, se distanciou dele. Mas Brauer, ele foi também um dos pilares da psicanálise. Né? Então, nesse ponto, o estado hipnoide foi todo o processo de, entre aspas, de análise, né? De análise, a cartase da NO. E o Brauer, ele conduziu isso de maneira muito satisfatória, naquelas condições. Praticamente, ele morava na casa da NO. Quando estava ausente, indicava um outro médico para acompanhar. Quando ele fazia algumas viagens, mas ele voltava, ficava na casa dela à noite. Ou seja, eram aquelas ricas... Interessante que as crises eram mais no final da tarde para anoitecer. Para anoitecer. Ou seja, no ocaso, final de tarde começavam as crises. Então, houve uma simbiose muito forte entre a NO e Charcot. Houve uma mútua dependência. Hoje, distante daqueles dias... Isso já é releitura, né? Releitura, essa releitura é importante também, essa reflexão. Distante daqueles dias, houve uma transferência e contra-transferência. Então, esse material ali retido, né, foi, na verdade, toda essa energia primária que cresceu
se desenvolveu, hoje temos essa estrutura psicanalítica. Então, só para resumir novamente, né, o estado hipnoide é uma condição inconsciente, né, o estado de não consciência. É a segunda consciência, que é colocada no livro. E também aí eles colocaram que também tem uma predisposição, né, as pessoas que são apáticas, sim. Que vivem no mundo da imaginação, são apáticas, né? Elas também têm tendências, né, a desenvolver histeria. Histeria. As pessoas mais apáticas, essa predisposição à histeria. Uma outra coisa importante, né? Charcot também acreditava que só as histéricas poderiam ser hipnotizadas. Mais tarde, Breuer e Freud, né, viram que não, todos podem ser hipnotizados, mas há pessoas que são muito mais fáceis, uma predisposição à histeria, pode dizer. O estado de hipnose tem que estudar bastante, né, porque é um tema bem complexo, tem que estudar bastante. Perfeito. O estado hipnoide, ele é um núcleo psicanalítico, praticamente. Porque do estado hipnoide nasceu o id, nasceu o inconsciente e a pré-consciência. E nessa parte, dessa comunicação subliminar, que é no terceiro, né, ele fala que a histeria é uma psicose, né, mas vamos entender, né, numa clínica hoje, uma pessoa está em atendimento e ela mostra um momento de psicose. Não quer dizer que ela tem uma estrutura psicótica, não. Numa análise, isso pode acontecer. Então, foi nesse sentido que eles falaram, né? No sonho, num surto, que teve uma hora que parece que ela surtou, né? Nas emoções ali, foi tipo, chamaríamos de surto hoje, né? Em determinados momentos, depois acho que da 40ª sessão, mais ou menos, que ela teve com ele, teve tipo um surto, né? Foi 34º, eu não lembro assim o número, né? Vocês vão ler novamente e vão perceber. Então, okay. Outro ponto? Foi nesse sentido, as psicoses, porque eles viram que também seria onírico, né? Causa e efeito, ok? Sim, o estado hipnoide, ou seja, as imagens, como no sonho, as imagens oníricas entravam no estado psicótico. Não é um estado psicótico, digamos assim, no sentido que nós vemos hoje psiquiátrico, mas o estado psicótico de um certo rompimento com a realidade. Tanto é que quando ela voltava à primeira consciência, estado de vigília, né? Estado de vigília, ela estava praticamente bem. Mas quando entrava no estado hipnoide, o estado inconsciente, ela tinha as visões, ela entrava num estado realmente de rompimento. Às vezes não falava, às vezes não ouvia. Então, veja só, a histeria, cegueira, paralisia de membros, não ouvir, contraturas, estado epilético, né? Estado hipnoide, tese do grande ataque, né? A quarta parte, né? A manifestação de um sintoma histérico, né? Ele está de hipnose, uma outra consciência, né? Um grande trauma. Esse grande trauma, chamado de histeria traumática por Charcot, destaca umas fases. A epileptoide, ou seja, o estado convulsivo, estado epilético, convulsivo. A dor, e dos grandes momentos. Até caíam, né? Caiu no chão, havia um estado realmente de epilepsia. Agora, claro que em muitos casos havia o fingimento, evidentemente, como também pelo estado hipnótico. E atitudes passionais. Então, na verdade, Freud e Breuer, eles se deteram muito mais nas atitudes passionais, que seriam atitudes mais lógica, uma consciência mais lógica, mais ligada à realidade, mais o aqui e agora, por assim dizer. Ou seja,
uma condição mais racional. Então, nesse ponto, Freud se ateve mais, e o Brouwer, atitudes passionais, ou seja, atitudes mais lógicas, mais da razão. E a fase alucinatória, ou seja, todo a pessoa no estado, a histeria, leva à condição de um ataque tipo epilético, os grandes movimentos contorcendo-se até pelo chão, atitudes passionais, ou seja, um pouco de razão, depois a fase alucinatória, ou seja, começa a descrever uma condição, um rompimento com a realidade, ou seja, o rompimento com atitudes passionais. Então, enumerando, estado epileptoide, estado convulsivo, os grandes momentos, ou seja, a debater-se, um estado realmente muito traumático, né? Atitudes passionais, uma condição mais lógica, mais arrazoada, mesmo que seja por leves momentos. E a fase da alucinação, ou seja, o estado onírico está relatando coisas que, na verdade, não existiam. Então, Charcot fez um belo trabalho nesse sentido, ou seja, a histeria ela é funcional. Tinha uma relação com o psíquico, que naquele período não havia tanto esse desenvolvimento, essa ideia, né, esse avanço da psiquiatria. Então, nesse aspecto, o Charcot, resumindo, acreditava que a hipnose era para quem tinha também a predisposição, quem fosse que realmente tivesse a histeria. O seu avanço, homens e mulheres podem tornar-se histéricos. Né? Muito bem. Ok? E a gente vê hoje, né, na supervisão, tanto na clínica também, né, ainda crises histéricas, né, com crises epilépticas, principalmente com analisandos após 60 anos, a experiência, pelo menos a que eu tenho, né, é de pessoas com mais de 60 anos, que vêm com crises epilépticas, e não tem, vai para o neurologista, faz todos os exames e não tem problema neurológico. Né? Chega essa fase e já não aguenta mais, vai estar explodindo, né, das emoções. Chega, vamos falar assim, no popular de hoje, vinham os nojos, as emoções, né? E elas são colocadas para fora na análise, né? Ok? E um pouco mais. Mais alguma coisa? Aí o quinto. Sempre fica alguma coisa, né? O quinto é o processo de hipnotizar mesmo, né? É o processo de hipnotizar, faz o paciente recordar o trauma. A comunicação preliminar é a hipnotização mesmo. E o hipnotizar, as sugestões, né? Foi o mais forte, né? E fazer lembrar. Quando no método catártico, ele dava as sugestões que ela falava, né? Fazia lembrar. Só que depois ela esquecia. No caso, a Ana O, nós estamos falando da Ana O. Quando for falar nos outros casos, a Amy é bem parecido com o caso da Ana O, né? É o primeiro caso do Freud. Um ponto importante, né? Ou seja, um afeto estrangulado, ele se converte em sintoma. Então, todo aquele o afeto, como seu pai, principalmente, né, com seu pai, esse medo de perdê-lo, toda aquela angústia, ou seja, foi estrangulado. E esse estrangulamento do afeto foi represado, foi recalcado. Ou foi essa repressão, na verdade, né? A repressão, depois se recalca essa repressão. Então, se converteu o quê? Em um estado histérico, né? Então, veja só,
o recalcamento, ele trabalha na esfera da psique. Então, nesse ponto, ou seja, quando o afeto ele é estrangulado, há o escoamento pela fala. Então, falar, comentar, contar é uma descarga. E toda descarga, ela torna-se prazerosa. Toda vez que a NO, ela escoava o seu sentimento pela fala, mesmo pela hipnose, havia o quê? Alívio dos sintomas. Ou seja, quando ocorre a fala, o sintoma desaparecia. E segundo o Breuer, ela foi totalmente curada, né? Totalmente curada, ele que ficou com ela. E, então foi um grande salto da leitura do livro, né? Na leitura do livro, ele disse que foi curado. Né? E ele também comenta que aquilo foi plenamente verdade, não foi nada ensaiado. Ele credibiliza toda a história da NO, porque não tinha condições de falsificar, segundo ele. Né? Já com Charcot, houve situações de alguma desconfiança. Mas eu sei que o tema é complexo, né? E há muito a dizer, evidentemente. Nos perdoe se ficou coisas não ditas, evidentemente. A gente ficou mais na comunicação preliminar, né? Quando a gente chegou aqui, nas considerações teóricas do Breuer, eu acho que já cai no seu tempo, né? Então, o ciclo, né, para resumir, o ciclo foi a histeria sendo a ponte para o núcleo, a base, a energia da criação da psicanálise. Começou com Freud nas 5 semanas com Charcot. Ele credibilizou de que os sintomas, a histeria, a manifestação corpórea, tinha uma relação com as ideias, por assim dizer, com as ideias. E mais tarde, retornando, Breuer contou a ele a história da NO, ficou interessado, escreveram um livro com 5 casos, o primeiro foi da NO, e essa história, ou seja, essa condição literária da produção de Breuer e Freud foi toda essa força geradora da psicanálise. Então, a hipnose já foi utilizada. Charcot, homens podem também ter histeria. E Freud, Freud, quando vem a Elizabeth, que é o maravilhoso para a gente, isso, né? Que vai ser a da transferência. Mas, e vamos ver os conceitos, né? Breuer cumpriu o seu grande papel nessa relação. Depois se separaram, mas é uma obra nobre que nós temos em mãos, essa obra, estudo sobre histeria. Sempre lembrar, sem histeria não haveria psicanálise. Eu acredito que dia 28 seria bom a gente dar as considerações teóricas do Breuer, por parte, igual a gente fez com a comunicação preliminar, mas mais rápido. Tá. Para a gente pegar os 4 estudos do Freud e a parte técnica do Freud, né? Porque aí completa o livro para ficar legal para todo mundo estudar, porque aqui é um grupo de estudo, aqui não é, ninguém está fazendo um curso. Vamos aprender juntos, na verdade. Estudando, né? Está estudando mesmo. Agora vamos a participação aí, né, dos colegas. E aí, gente, vocês têm alguma pergunta, comentário? Podem se manifestar no chat ou abrir o microfone, se preferirem. Muito bem, já deu a nossa hora. Deixa eu ver.
Nossa, A gente pode ficar com isso. Bom, eu acho que Ok? muito bem. Deixa para o final, falar. né, do livro, Tudo bem. né? Eu acho que no final, né, a gente... Bom, gente, foi o nosso primeiro encontro, ok? Muito obrigada por vocês terem Experiência, né? participado, gente. A primeira experiência. Com vocês. E a gente tem, faz a análise do final, é rápido, né, gente? Não tem como falar. Imagina o tempo que o Brau e o Freud ficaram, né, para escrever esse livro, né? Só para lembrar, Freud e Jung ficaram 13 horas de conversa. Só para a interpretação dos sonhos. 13 horas. E o já tinha lido 4 vezes, né? Ficaram 13 horas de conversa, não sei como. É possível. Ok. Aí deixa as considerações, a parte teórica do Brauer, e a gente tem que ser mais rápido, dia 28, para dar tempo. E experiência, né? Foi um prazer estar com vocês, tá bem? Vanessa, você mora onde mesmo? Vanessa? Mato Grosso? Isso, MS. A gente está em Brasília, né? Você morou em São Paulo também? Oi? Morou em São Paulo também? Estou no interior. Ah, no interior. Eu vou ter morado no interior. São José dos Campos, mais ou menos interior, né? Mais ou menos. Mas foi um prazer estar com vocês também, gente. Um Tá? prazer nosso de vocês terem aceitado o convite. Inclusive, quem mais estiver aqui, temos muitos livros a ser trabalhado, que a proposta é a gente dar uma passada por todos os livros das obras completas de Freud. A gente tem muita coisa aí. Eu achei que o Ângelo ia conversar aqui com a gente, ó. Nosso colega, professor. Mas foi o primeiro momento com vocês, foi um prazer. Né? Muitas coisas não foram ditas, outras foram suprimidas, mas é natural, abre espaço para pesquisa, para leitura, isso é fundamental. Foi só um toque, não é, Ironete? Um toque, uma pincelada, alguns pontos reflexivos. Às vezes para refrescar coisas que a gente às vezes esquece com o passar do tempo, dar uma relembrada sempre é bom. A reminiscência, né? Reminiscência. A reminiscência, né, Vanessa? Sim. De alguns conteúdos. Ok? Obrigada, tenha uma boa noite. Uma reflexão. Isso. Uma reflexão. Eu acho que a histeria, mesmo a história da histeria, a psicossomática, ela aponta, ou seja, que nós somos plenamente humanos. Então, a histeria revelou que, pera lá, temos fragilidades. Né? Então, é uma revelação da nossa alma que se transporta para o corpo. Então, a nossa alma no sentido freudiano psicanalítico, mente, né? A nossa alma, ela se transfere, ou seja, não apenas o útero, ele se transfere para o corpo, a ideia inicial, só mulheres, mas toda a nossa estrutura psíquica, ela se transfere para o corpo, ou seja, a psique precisa dizer, precisa ser ouvida. Freud, Brauer, ouviram as histéricas. Ali tudo começou. Okay. Um abraço. Beijo pra vocês. Obrigada, gente. Então, boa noite. Boa noite. E obrigada. Obrigado. Nosso encontro é quinzenal, viu, gente? Não vamos esquecer disso. Dia 28, né? Ô, Vanessa, não vai ser direto no YouTube, não, né? Dia 28, né? Não, eu vou fazer o mesmo esquema. Tá, joia. Obrigada.